Bom dia, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio em uma missão resgatadora. Ele veio como soberano e senhor, o chamado Kyrios. Kyrios é o senhor, o soberano, o proprietário, aquele que exerce a sua autoridade e o seu poder sobre nós, nos concedendo a vida eterna, nos concedendo a remissão de nossos pecados, promovendo em nós um verdadeiro arrependimento e outros mais atos soberanos. Atos soberanos do Senhor e soberano, o Kyrios. E também veio exercer os seus atos magistrais, os seus atos didáticos, digamos assim. Ele veio enfatizar o amor fraternal, veio enfatizar o perdão, a caridade, a mansidão, a compreensão. Então Jesus veio nessas duas condições: exercer atos soberanos e exercer atos magistrais. Ele mesmo afirma no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, que ele veio nessas duas condições. Ele disse: vós me chamais de mestre e de senhor. Pois bem, eu sou. Eu sou mestre porque eu leciono, porque eu passo informações. Mas eu sou senhor e soberano, o Kyrios, porque eu exerço sobre vós um poder que só eu e o Espírito Santo de Deus podemos exercer. Então, dissociar os atos soberanos dos atos magistrais é completamente impossível, é alienar, é adulterar a missão e a personalidade de Jesus. Nós temos atos soberanos, vários atos soberanos, que são indispensáveis para a formação de nossa condição cristã, de nossa identidade cristã. Atos soberanos exercidos por Jesus e pelo Espírito Santo. Somente esses dois Espíritos soberanos podem fazer isso. E com esses atos soberanos, nós somos justificados, reconciliados com Deus, nós somos salvos e temos a vida eterna. Eu tenho aqui 4 exemplos dos mais simples, e o primeiro exemplo é o arrependimento. O arrependimento é aquela contrição profunda que é preciso existir dentro de nós, que é o arrependimento de nossa natureza pecaminosa, de nossa natureza secular. Sem esse arrependimento sincero e também profundo, que nós chamamos de contrição do nosso espírito, é impossível nós iniciarmos uma caminhada cristã. Essa palavra arrependimento aparece nas Escrituras como metanoia. Metanoia é o arrependimento. Metanoia, do original grego. Em português, muitas vezes nós cristãos, nós simplificamos para o nome metanoia, né? Mas metanoia é a pronúncia correta dessa palavra grega que está nas Escrituras Sagradas, simbolizando arrependimento verdadeiro e profundo, a contrição de nosso espírito, em que nós nos arrependemos de nossa natureza pecaminosa e desejamos ser uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus, para que nós andemos em novidade de vida. Um dos textos que tem a palavra metanoia é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Deus, com a sua destra,
o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento, metanoia, o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Então, esse é o nosso primeiro exemplo de ato soberano, condição sine qua non para o principiar de um caminhar cristão. O segundo exemplo é a remissão de nossos pecados. É, no caso, a anulação de nossos pecados, que somente Jesus pôde fazer. Só Jesus pode fazer, e hoje, mediante o Espírito Santo de Deus, nós temos os nossos pecados anulados. Nós somos remidos de nossos pecados por ato soberano de Jesus. Eu posso perdoar o pecado de uma pessoa, mas o pecado dessa pessoa precisa ser ainda perdoado por Deus. A palavra nas Escrituras em que aparece essa remissão dos pecados é áfesis. Áfesis, que é, no caso, os nossos pecados serem, como se diz, esquecidos por Deus, por ato soberano de Jesus. Por ato. Nenhum homem tem capacidade ou disciplina, ou poder, ou autoridade, e nenhum sacerdote, nenhum pastor, nenhum padre, nem sequer o Papa pode anular os nossos pecados. Somente Jesus, somente o Espírito Santo de Deus. Áfesis, remissão de nossos pecados. E o texto que eu escolhi é um dos mais comuns e está em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, em que Paulo diz: em quem temos a redenção. Ele está falando de Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. A remissão de nossos pecados, o perdão de nossos pecados. O terceiro exemplo de ato soberano que é preciso que seja exercido em nós é a justificação. Somente Jesus é justo. Ele é justo e justificador de nós, homens e mulheres, para que nós sejamos realmente cristãos. Ele é justo porque ele é puro, perfeito, justo perante o Pai e justo perante os homens. Somente Jesus é justo e ele nos justifica, no sentido de ele nos empresta, digamos assim, ele nos imputa a sua condição de justo, de único justo. E a condição de justo de Jesus vai nos justificar, vai nos tornar apresentáveis perante Deus, vai nos apresentar com a possibilidade de nós caminharmos perante Deus e nós temos o nosso desenrolar de nossa vida cristã. Dikaiarro. Dikaiarro é a palavra grega que significa a justificação. Dikaiarro, a justificação de nossos pecados. O texto que eu escolhi é o de Romanos capítulo 8, versículo 30, em que Paulo diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós vimos metanoia, que é o arrependimento, nós vimos o perdão de nossos pecados, que é áfesis, e nós vimos agora a justificação, ou dikaiarro. Dikaiarro, a nossa justificação. E para nós terminarmos,
Como quarto exemplo de ato soberano é a reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus, porque o nosso espírito não está conciliado com Deus, porque Deus é perfeito. Ele não tem pecado e não admite pecado. Ele não admite pecado. Deus é bom, Deus é amor, mas não tolera o pecado. E nós precisamos ser, por meio de Jesus, reconciliados com Deus. E a palavra reconciliação aparece nas Escrituras com o nome de catalasso ou catalaguei. Catalasso ou catalaguei é a reconciliação com Deus que somente Jesus, por ato soberano, pode exercer. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo explica: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, nós vimos aqui 4 exemplos de atos soberanos de Jesus, que nenhum espírito, pessoa, entidade, sacerdote, autoridade humana nenhuma pode exercer. Somente Jesus exerceu, exerce e hoje é exercida pelo Espírito Santo de Deus. No caso, reduzir Jesus, como fazem muitas seitas e muitas doutrinas, reduzir Jesus à sua condição de mestre, à sua condição magistral, é algo impossível. É uma violência contra a missão de Jesus e contra a sua personalidade. Jesus é soberano, tem os seus atos soberanos necessários para a nossa salvação, para o nosso arrependimento, para a nossa justificação e para a nossa salvação e reconciliação com Deus. Sem Jesus soberano, sem o Jesus Senhor, sem o Jesus Curios, é impossível termos uma condição cristã e uma vida cristã. Muitas doutrinas e muitas seitas têm, no caso, capturado Jesus, têm modificado a sua personalidade, têm, no caso, ocultado os seus atos soberanos e têm exuberado em mostrar os seus atos magistrais. Fazem isso para ocultar a verdade. E esses que ocultam a verdade não podem ser cristãos, não podem salvar-se e impedem a salvação de muitas pessoas. E o preço para esses será muito alto. Não se esqueça disso. Jesus é Senhor e soberano. E Ele exerceu e ainda exerce sobre nós os seus atos soberanos, sem os quais não existe homem ou mulher cristão, sem os quais não existe salvação. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.